Fala pessoal, Gustavo Viana com vocês mais uma vez do canal Quebrando a Banca. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 porquês você deve investir o seu dinheiro em fundos imobiliários. Primeiro nós vamos começar o vídeo estabelecendo aqui um pano de fundo, que é o seguinte. 2020 e 2021 têm sido 2 anos muito desafiadores. Embora 2021 está ainda no início, né? Nós estamos nos primeiros meses do ano de 2021, mas já dá para ter uma noção de que a coisa não vai ser fácil de novo. 2020 foi prova de fogo. Eu gravei um vídeo que foi muito visualizado aí nos canais do Facebook, YouTube e aqui também no Instagram. Eu gravei um vídeo dizendo quais foram as lições do ano de 2020, as lições financeiras. E aí eu falei bastante sobre consciência financeira, sobre as pessoas que passaram aperto em 2020 porque não tinham grana guardada e poderiam ter tido grana guardada, mas por uma falta de consciência ou talvez até uma falta de responsabilidade financeira, elas não tinham nenhuma grana guardada. E isso aí deixou muita gente abalada no ano de 2020. Hoje, 2021, o cenário melhorou, mas melhorou em alguns aspectos, talvez tenha piorado em outros. Muita gente preocupada. Recentemente houve aí uma questão muito polêmica envolvendo a Petrobras, as pessoas preocupadas. A Bolsa de Valores sentiu muito desde que o Bolsonaro fez o pronunciamento dizendo que provavelmente mexeria no comando da Petrobras. As ações da Petrobras despencaram. E aí gera sempre aquela incerteza. Será que o nosso presidente, será que o governo do Brasil é um governo intervencionista que vai ficar toda hora dando pitaco nas empresas? E aí o mercado vai ficar sentindo isso o tempo inteiro? Bom, eu vou te falar a verdade, isso pouco importa. Para a metodologia de investimento que a gente aborda aqui no canal, que é sempre focando no longo prazo, não interessa se o presidente vai trocar, o presidente da República vai trocar o CEO de uma companhia hoje ou amanhã, isso não afeta tanto quando você investe focando em anos e anos de investimento. Você foca ali no longo prazo, focando em 10, 15 anos, isso vai ser quase irrelevante. Então, o ano de 2021 trouxe também essa questão política, né? Na verdade já existia, essa questão já estava aí, mas ela tem ficado, a gente percebe que ela tem ficado cada vez mais forte. A questão, devo investir ou não devo? Se eu invisto, mas o governo está ali toda hora, mexe alguma coisa, o presidente espirra, a bolsa cai, alguém grita amém, a bolsa sobe, é muito incerto. Investir em ações é incerto mesmo. Como é que você faz para mitigar essa incerteza ou talvez este risco que existe mais na cabeça do povo do que na realidade? Você mitiga isso de 2 formas. Primeiro, você investe em boas empresas. Segundo, você investe em ações focando no longo prazo. Pronto. Dessas 2 formas você já mitiga muito o risco. Você já joga para quase zero o seu risco. Existe aí um estudo que diz que em 20 anos a bolsa é sempre positiva. Se você olhar 1 ano é negativo, 2 anos talvez sim, 3, 4, mas em 20 anos, o acumulado daqueles 20 anos a bolsa vai ser positiva. Portanto, quedas como essa da Petrobras deveriam representar oportunidades de compra, caso você entenda que a Petrobras seja uma empresa interessante para investir, seja uma boa empresa. E como é que você faz para saber se é uma boa empresa? Você analisa. Esse raciocínio vale para fundos imobiliários? Bom, o mercado de fundos imobiliários sentiu bastante também, porque muita empresa começou a perder espaço, as receitas foram diminuindo e as empresas deixaram de operar em algumas regiões, enxugaram as suas operações e enxugando as operações, teve empresa, por exemplo, que fechou o departamento, vamos dizer, em Santa Catarina. Aí em Santa Catarina ela tinha um galpão que ela alugava e o fundo imobiliário dono daquele galpão é que alugava para essa empresa. Então você tem o fundo imobiliário e você tem a empresa que aluga o galpão daquele fundo imobiliário. Se a empresa encerra aquela operação naquela região, o que ela vai fazer com o galpão? Vai devolver. E aí o galpão que estava alugado passa a estar desocupado agora. Então aquela receita que o fundo imobiliário tinha com o aluguel daquele galpão, ela vai deixar de ter, vai até alugar para outra empresa, né? Ela ainda é dona do ativo. O ativo é o galpão. Ela só não tem, neste momento que aconteceu isso, ela só não tem o fluxo de caixa que os aluguéis daquele galpão geravam, mas ela vai voltar a ter à medida que ela alugar para outras empresas. Então isso é uma coisa que acontece muito. Outra coisa que acontece muito também é você ter que, nesse momento, né, você ter que negociar o aluguel. Quantas pessoas que não tentaram negociar o aluguel do imóvel que mora?
Você faz isso com o imóvel que você mora, a empresa faz isso com o imóvel que ela aluga para poder operar, para poder atuar na operação dela. Então, às vezes é um prédio, às vezes é um andar inteiro, às vezes é um galpão. Isso acontece. O mesmo vale para shopping centers. Existem vários fundos imobiliários que são donos de shopping centers. Então, o shopping ficou fechado muito tempo. Né? Ficou fechado, voltou a operar e ainda não voltou a todo vapor. E os lojistas que alugam lojas dentro daquele shopping fizeram o quê? Negociaram. Muitos negociaram, muitos fecharam. E aquelas lojas que fecharam, muitas não foram relocadas para outras empresas, estão vazias. Então aquela renda que o fundo imobiliário, dono do shopping, tinha com o aluguel daquele imóvel, ela deixou de ter. Também outra coisa que aconteceu com o fundo imobiliário, com os shopping centers, foi o fundo também ganha, o shopping também tem receita com o estacionamento. Agora, se o shopping está fechado, o estacionamento está fechado também. Ou está aberto de uma forma muito limitada. O fato é que a receita diminuiu, a receita com o aluguel dos imóveis diminuiu e a receita com o estacionamento diminuiu. Então, que consequência disso? A receita do fundo imobiliário diminui, a consequência para você que está lá na ponta, você investidor, tem como consequência o quê? Se o fundo imobiliário está recebendo menos dinheiro, ele vai distribuir menos dinheiro. Se ele distribui menos dinheiro, você recebe menos dinheiro. Então, por isso, se você analisar, eu diria que praticamente todos os fundos imobiliários de tijolos, né? Talvez não fundos do tipo CRI, que são fundos de recebíveis ou fundos de fundos, mas de uma forma geral, os fundos imobiliários tiveram sua receita reduzida e, portanto, você, investidor de fundo imobiliário, também teve os seus dividendos diminuídos, reduzidos. Agora, Gustavo, você falou que o vídeo ia ser sobre os 5 porquês para você investir em fundos imobiliários. Eu começo o vídeo dando só notícia ruim, mas não é notícia ruim, são fatos, isso acontece. Eu não sou vendedor de sonhos, eu não vou ficar aqui dizendo que o mercado está mil maravilhas, coloque o seu dinheiro hoje e fique rico amanhã. De jeito nenhum, a gente tem uma responsabilidade muito grande com você que nos acompanha aqui. Então investir é arriscado. Agora a gente começa a falar da parte boa. Esse momento de queda nas receitas, de queda de fechamento de shoppings, empresas fechando operações, devolvendo galpões, isso tudo gerou um desespero em muitos investidores, muitos despreparados. Nem todos, mas muitos despreparados. Esse desespero fez com que estes investidores despreparados tivessem que vender os seus, ou às vezes nem tinha que vender, mas quiseram vender as ações dos seus fundos imobiliários. De repente, está muita gente vendendo, o que acontece com o preço? Cai. E aí você que é investidor de longo prazo começa a enxergar aquilo como uma oportunidade de compra. Pronto, começou o primeiro porquê. Então, esse momento que a gente vive de quedas bruscas, já recuperou muita coisa. Março, abril de 2020 foi loucura, a gente já recuperou muito, né? Já não está sangrando, não é mais uma hemorragia como era antes, mas ainda tem aquele sangramento que estamos contendo ali com o tempo. Mas você que enxerga a coisa no longo prazo precisa entender o seguinte: o Brasil não vai acabar. O Brasil, para com essa teoria do apocalipse, de que a coisa vai acontecer amanhã, vai todo mundo, o apocalipse financeiro que eu ia dizer. Não vai, isso não vai acontecer, os mercados vão se recuperar. Essa não é a primeira pandemia que o mundo vive, essa não é a primeira crise que o mundo vive, portanto outras virão. E outras que já se foram, fizeram o mercado sofrer e sangrar como essa está fazendo. Basta você olhar para a história. Outras crises, no passado recente, nós tivemos uma crise imobiliária nos Estados Unidos que desencadeou crise no mundo inteiro. E o que aconteceu com a Bolsa de Valores do mundo inteiro, inclusive a do Brasil? Despencou. Muitas ações despencaram. E aí muitos investidores de longo prazo aproveitaram aquele momento para entrar em investimentos, aumentar a posição que eles tinham naquelas empresas. Quando o mercado recuperou, muita gente fez fortuna. 2020 foi a mesma coisa. Porque quando você investe no longo prazo, você precisa entender que a empresa ela vai passar por momentos que são momentos de baixa. Isso faz parte do negócio. Ninguém vence sempre. Um time que é campeão não venceu as 38 rodadas aqui no Brasil. Não venceu as 38 rodadas. Um time que é campeão fora também não vence todas as rodadas. Você deixa de torcer para o time porque ele perdeu um jogo? Não. Você entende que pode perder um jogo, mas existe um campeonato sendo disputado. Então você precisa focar no campeonato. Investir em ações é como focar no campeonato. A diferença é que o campeonato de futebol é dentro do ano, né? O último não fechou em 2020, mas por causa de tudo que a gente está vivendo.
Mas geralmente um campeonato começa e termina dentro do mesmo ano. Investimento em ações, você começa e não termina nunca mais. Mas você consegue colher frutos mais a longo prazo do que a curto prazo. Então, shopping centers, eles vão voltar a funcionar? Eu creio que sim. Eu creio que você enxerga um cenário onde o Brasil não vai ter mais shopping centers? É muito pouco provável, porque o modelo de negócio do shopping é muito interessante. Conjunto de lojas com praça de alimentação, supermercado, estacionamento, tudo dentro do mesmo lugar, onde você vai e resolve vários problemas, onde você vai para se divertir, onde você vai para comer uma pizza com amigos, comer um sanduíche com a família, vai no cinema com o marido, esposa, namorado, enfim. Esse modelo de negócio vai deixar de existir na sua opinião? Na minha não vai deixar de existir. Então você deveria considerar investir em shopping centers? É claro que sim. É claro, Gustavo, mas e hoje com a receita reduzida? Foco no longo prazo. No longo prazo as lojas vão abrir de novo, os estacionamentos estarão lá funcionando, o supermercado funcionando, tudo funcionando, a receita volta para o que era antes. Só que quando isso acontecer, os preços já estarão mais altos do que estão hoje. Então você precisa hoje enxergar lá no futuro como vai ser. Quando você olha para o futuro, se você enxerga que existirá, nesse futuro que você está enxergando, existirá shopping centers? Se a resposta é sim, então você deveria investir em shopping centers também. Qualquer um a qualquer preço? Óbvio que não. Faça um estudo, entenda do modelo de negócio deles, leia relatórios e aí sim faça os seus investimentos. Mas eu ainda não comecei sobre aqui os 5 porquês, né? O primeiro deles, na verdade, que está listado aqui para mim. O primeiro deles é o seguinte, pessoal. Os aluguéis, quando você investe em fundos imobiliários, os aluguéis, pelo menos até agora, eles são isentos de imposto de renda. O mercado de imóveis no Brasil e no mundo é um investimento que agrada, é um mercado cujo investimento agrada praticamente todo mundo. Todo mundo quer investir em imóveis, ou talvez não quer, mas considera aquele tipo de investimento como um investimento seguro. Só que quando você investe, você compra um apartamento, aluga o seu apartamento, começa a receber o aluguel, aquele aluguel do seu apartamento não é isento de imposto de renda. Porém, se você pega o mesmo dinheiro do seu apartamento e compra vários fundos imobiliários, seu apartamento, sei lá, era 250 mil reais, você vai lá e compra 250 mil de fundos imobiliários. Em primeiro lugar, a rentabilidade das cotas do fundo imobiliário, a rentabilidade é maior do que a do aluguel. Se você, em média, o mercado diz aí que a gente consegue alugar um apartamento por 0,4% do valor de mercado dele. É uma média, varia de lugar para lugar, mas não vai fugir muito disso. Fundo imobiliário tem fundo que paga 0,5, 0,6, 0,7. Ah, mas é muito pouca diferença? Tudo bem, mas se nessa diferença você considera que o fundo imobiliário é isento e o aluguel não, a diferença aumenta. No aluguel você recebe 0,4, tem que declarar o imposto de renda. No fundo imobiliário você recebe 0,5, 6, 7 e não precisa declarar, porque é isento. Então esse é o primeiro motivo que você deveria considerar investir em fundos imobiliários. Você não precisa, lá no apartamento, se você não tem, quer comprar um apartamento de 250 mil e não tem o dinheiro todo, você precisa financiar uma parte, pegar um empréstimo ou juntar um monte de gente ali, comprar um apartamento e fazer ali uma espécie de condomínio de investimento ou montar ali um grupo de investidores. Beleza, mas se você quer comprar sozinho, você vai ter que financiar caso você não tenha o dinheiro total. Em fundos imobiliários você começa a investir com 100 reais. 100, cento e poucos reais são as cotas mais baratas que você vai encontrar aí e é possível comprar essas cotas. Então você não precisa financiar, você não precisa pegar empréstimo, análise de crédito, comprometer seu score bancário, nada disso. Você investe em fundos imobiliários, ganha lá os seus aluguéis todo mês, isentos de imposto de renda e boa. Fora que você, quando investe em imóveis, você pega o seu dinheiro todo e compra um imóvel. Em fundos imobiliários, você pode pegar aquele mesmo dinheiro e investir em centenas de imóveis. Existem fundos imobiliários que você investe em um fundo, mas na verdade ele é proprietário de 10, 11, 20 prédios. E aí esses prédios todos têm, sei lá, cada um 10 salas. Você investiu em 20 prédios, 10 salas, 200 salas comerciais. Talvez sejam 200 empresas diferentes que vão pagar dividendos ali para você todo mês. Antes você tinha um apartamento, agora você tem parte de 200. O que é melhor para você? Na minha opinião, parte de 200 é melhor do que o todo de um só. Você tem liquidez. Compra um apartamento e tenta vender na época que a gente está por um preço justo. Difícil, não é fácil. Investir em imóveis é um bom negócio? É um bom negócio. Eu não estou dizendo que é ruim. Mas a liquidez de um imóvel físico é muito menor. Se você está passando por um momento difícil, precisa vender o seu apartamento, você vai perder dinheiro. Você vai perder e vai ter dificuldade para vender. Às vezes a pessoa que quer comprar não tem dinheiro para poder pagar a entrada, banco nenhum financia 100%.
Essa é uma guerra, inclusive, várias construtoras aí têm brigado com os bancos, é uma briga saudável, né, para que os bancos comecem a financiar 100%. Isso ainda não existe, você de alguma forma precisa dar uma entrada. E se o cara não tem aquela entrada? Você já está vendendo pelo preço abaixo do valor de mercado e ainda não vai receber a entrada à vista, vai ter que parcelar, sabe lá se vai receber também. Quando você investe em fundos imobiliários, a liquidez é diária, você coloca uma ordem de venda, vende na mesma hora. Talvez você venda até mais caro do que você comprou, muito comum isso acontecer. Ah, pode vender mais baixo, mais caro? O ponto aqui é a liquidez, você consegue vender com facilidade. Não tem que pagar taxa para corretor, não tem que declarar imposto de renda. Aliás, quando tem ganho expressivo, você precisa declarar imposto de renda, mas aí num outro vídeo a gente fala sobre imposto de renda. Mas o ponto aqui é a liquidez. E quando você investe em fundos imobiliários, existe muita liquidez. Você pode executar compra e venda diariamente. Você não consegue executar compra e venda de imóveis diariamente. Terceiro, diversificação com pouco. Eu dei o exemplo agora dos fundos imobiliários que são donos de vários prédios e que cada prédio tem várias salas. Você está diversificando, você está deixando de investir em um apartamento, ou uma casa, um sítio, ou um galpão, ou seja lá o que for o seu investimento, e está passando a investir em várias salas comerciais. E aí você compra 2 ou 3 fundos imobiliários, cada um é dono de 10 prédios, cada prédio 20 salas. Se são 3 fundos, já deu aí 600 salas comerciais, você está participando das 600. Imagina que sejam 600 empresas diferentes, ou seja, cada sala, cada andar, sei lá, está alugado para uma empresa diferente. São 600 empresas que precisam passar por dificuldade ou precisam quebrar para você poder perder dinheiro. É muito pouco provável, é muito pouco. Agora, quando você tem um imóvel, um inquilino que sai, você perdeu 100% da sua renda. Quando você tem 600 imóveis, um inquilino que sai, você perdeu uma fração bem pequena da sua renda. Por isso o negócio é interessante. Diversifica com pouco, com R$1.000 você consegue participar de vários negócios. Vários negócios. Fundo imobiliário você não precisa comprar lotes, como é no mercado de ações, que você tem que comprar lotes de 100. Se você quiser comprar também é possível, mas aí o preço é diferente. Você tem que comprar no mercado fracionário. É um bom negócio também, se é a sua condição bacana. Não deixe de comprar só porque não tem dinheiro para comprar 100 ações, não. Mas nos fundos imobiliários, as cotas já são negociadas de uma em uma. Você pode comprar uma cota e pagar o mesmo preço de quem está comprando 1 milhão de cotas. O preço é o mesmo. Nas ações, o mercado fracionário pode variar ali para quem está comprando lotes. E nos fundos imobiliários, não. Então, você diversifica com muito pouco. O mercado imobiliário é historicamente forte em qualquer país. O mercado imobiliário ele é praticamente a base de uma economia. Eu diria que empresas, o mercado de capitais em geral, e junto com o mercado imobiliário, eles são a base de uma economia forte. Claro, tem várias coisas, não vou dizer que é só isso não, porque não é. O Brasil mesmo tem uma parte de agricultura fortíssima, uma parte relevante do PIB no Brasil vem do agronegócio. Então, que não necessariamente está ligado na área de imóveis. Mas o mercado de imóveis ele é importantíssimo, ele é uma base, ele é um dos pilares da economia. E quando você investe em um mercado que é um dos pilares da economia, você está investindo num mercado forte. E o mercado de imóveis, aí tanto faz, você compra seu imóvel ou seus imóveis ou investe em fundos imobiliários. De qualquer forma, você precisa enxergar que você está participando do mercado imobiliário. E esse mercado imobiliário é um mercado robusto. Ah, mas em outros países? Bom, vamos discutir a questão só no Brasil. No Brasil, o mercado imobiliário ele é fortíssimo, tanto para imóveis quanto para fundos, tanto para imóveis direto quanto para fundos imobiliários. O mercado é muito forte e você está participando de um mercado campeão com ótimas oportunidades. Existem oportunidades de compra e de venda todos os dias. Basta você procurar. Participar disso é maravilhoso e você pode sim estabelecer lucros fenomenais investindo no mercado imobiliário. O quinto motivo que você deveria investir, que você deve investir em fundos imobiliários, é a geração e a criação de novas fontes de renda ou de várias fontes de renda. Você, quando começa a receber dividendos, seja de R$1, de R$100, você gerou uma nova fonte de renda. Não existia aquele recebimento antes e agora existe. Essa renda é pequena, é muito, é pequena, é grande, é pouco, é muito? Isso depende, né? Eu gravei um vídeo antes dizendo que depende do referencial e depende mesmo. Agora, fato é que não interessa se é pouco ou se é muito. Ela não existia antes e agora existe.
Você não recebia R$50 todo mês de aluguel e agora você recebe. Você estava esperando juntar mais dinheiro para comprar um imóvel e agora você descobriu que com fundos imobiliários você pode ter uma receita já agora. Você pode investir hoje e já ter dentro desse mesmo mês recebimento de dividendos. Você começa a investir e já começa a receber. Não precisa corretor, não precisa preocupar com o inquilino. Quando o inquilino devolve um apartamento ou uma casa, você tem que ir lá olhar se ele pintou, se não está faltando nada, se não estragou o guarda-roupa. Se estragou o guarda-roupa que era embutido, você tem que consertar. De repente quebrou um piso, você tem que trocar o piso de um cômodo inteiro. O cara sumiu para lá, não quis saber, e aí quebrou, trincou ali uma cerâmica ou porcelanato do piso. Como é que você faz? Você vai ter que trocar o piso inteiro. Às vezes você não tem uma peça só de reposição. Às vezes você vai na loja de acabamentos, vai comprar a peça de reposição e vai ver que o lote é diferente, a tonalidade vai mudar, vai ter que trocar o piso inteiro. Quando você é dono de imóveis, você se preocupa com isso. Quando você é dono de cotas de fundos imobiliários, essa não é uma preocupação sua, definitivamente. Definitivamente. E aí, para fechar o vídeo, vamos analisar um pouco mais. Eu comecei o vídeo falando e vamos fechar o vídeo falando do cenário brasileiro. Como é que o cenário brasileiro está para investidores da renda variável? Será que vale a pena? Será que não é muito arriscado? Será que as intervenções... Será que nós vivemos num governo intervencionista? Será que as intervenções que este governo faz, elas abalam o mercado a ponto de deixar assim um mercado sem confiança? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Pouco importa o nosso posicionamento político. Esse canal não é um canal de política, mas a política ela interfere nos investimentos. Então a gente vai dar um panorama bem superficial do ponto de vista político, que é o seguinte: como que o mercado enxerga as ações do Bolsonaro? Como que o mercado, de uma forma, quando eu digo, aí tanto faz se você investe em ações ou em fundos imobiliários, a bolsa quando ela sofre, de uma forma geral, ações e fundos imobiliários podem sentir juntos. Eu tenho visto, eu acompanho a minha carteira aí que tem ações e tem fundos imobiliários. É irônico, mas quando as ações caem, os fundos sobem e o contrário é verdadeiro. Mas muitas vezes ambos caem e muitas vezes ambos sobem. Então não dá para dizer que quando um cai o outro sobe. Isso não é regra. Pode acontecer, mas não é regra. Então o governo ele faz intervenções nas empresas? É óbvio que faz. Se você não se sente confortável com isso, não invista em estatais. Eu não invisto. Eu não sou fã de estatais. Bom, para dizer que eu não invisto em uma empresa, que eu não vou dizer qual é aqui, porque este vídeo não é o propósito. Primeiro que eu não estou falando de ações nesse vídeo. Segundo que o meu propósito não é dar dicas de investimento. Mas eu invisto em uma estatal que eu invisto, mas a interferência do governo sobre essa estatal é muito pequena. Então, assim, se você não se sente confortável com isso, você não deve investir em ações que são gerenciadas pelo governo federal ou pelo governo estadual. Você não deve, se você não se sente confortável, a bolsa tem centenas de empresas que não são estatais. Para que você tem que investir na estatal? O governo trocou o CEO da Petrobras. Isso influenciou no Banco Itaú? Não, não influenciou. Ah, mas as ações do Banco Itaú caíram na mesma época e o mercado em geral sentiu. Vai ter época que o governo vai tomar uma atitude que vai influenciar. Mas é o que eu digo, no longo prazo, a interferência política, e esse é o ponto, a interferência política, ela abala muito pouco. Então você não deve ficar se preocupando com eleições, com o presidente, se ele é de direita, se ele é de esquerda. Isso aí, se você quer se preocupar por uma questão ideológica, uma questão política, bacana, mas do ponto de vista de investimentos, você deve se preocupar mais com como as empresas estão indo. Você investe, por exemplo, no Banco Itaú. Como é que o Banco Itaú está indo? Porque a interferência política no Banco Itaú é muito pequena. É muito pequena. O Brasil não é um país ditatorial, não é? Não é um país, não é uma monarquia. É uma república, é uma república. Então, vai ter interferência? Vai. Algumas ações vão influenciar no mercado em geral? Sim. Algumas atitudes do governo vão influenciar no mercado em geral? Sim. Pouco importa se você gosta ou não dele, se você admira ou não, se você votou ou não. Você tem que enxergar os investimentos, as empresas, como que o mercado está indo. Tem demanda para o produto ou para o serviço que a empresa oferece? A empresa está enxugando custo? Está pegando muito dinheiro, muito empréstimo? Esses empréstimos são mais de longo prazo, são de curto prazo? Os indexadores desses empréstimos, as taxas que geram, que estão por trás desses empréstimos, são taxas altas, baixas? Está atrelado ao dólar? O dólar está disparando de uns tempos para cá, o dólar tem subido
consistentemente, quando você olha na média, ele está só, um dia ou outro pode cair, mas na média ele está subindo. Se a empresa está pegando dinheiro, esse dinheiro está atrelado ao dólar e o dólar está subindo, a dívida vai aumentar. Isso aí são as análises que o investidor tem que fazer. Essas são as análises que o investidor tem que fazer. Se você tem preguiça de fazer essas análises, você não deve investir. Ou você deveria ter alguém que acompanha esse tipo de coisa para te falar. Ó, vende, compra. Nem vende nem compra, fica do jeito que está. Você precisa saber disso. Isso é principal. Saber o que o presidente está fazendo, se o presidente espirrou, se o presidente demitiu, se o presidente contratou, se trocou de ministro, isso é secundário. Do ponto de vista de investidores, basta você olhar para investidores que, por exemplo, passaram pela ditadura militar. Já tem investidores vivos hoje que investiam na época da ditadura. Diretas já, plano Collor, plano real, quando trocou, imagina que loucura deve ter sido quando trocou a moeda, olha como é que deve ter sido instável naquela época. Impeachment, 2 impeachments, a gente teve, se você olha no cenário de 25, 30 anos, nós tivemos 2 impeachments, eleições conturbadas, isso tudo, se você for ficar preocupando com política num país como o Brasil, que ainda é um país, vamos dizer, imaturo do ponto de vista político, afinal de contas a nossa democracia, ela vem da década de 90 para cá. Antes disso nós tivemos ditadura militar, enfim, tudo isso. Então da década de 90 para cá a gente começou a ser uma democracia. Nós estamos no ano de 2020, são 30 anos, é pouco, é um mercado imaturo ainda. Se você deixa as políticas tomarem as decisões para você, o presidente que ele é, se o presidente de direita ganha, eu invisto. Se ganha o de esquerda, eu não invisto. Ou, se o presidente de esquerda ganha, eu compro fundo imobiliário. Se o de direita... Não pode ser assim. Pô. Não pode ser assim. Você deve investir em empresas. E as empresas, elas estão aí ganhando X ou Y para presidente. Se ganha o João ou ganha o José, as empresas vão continuar existindo. O que você tem que entender é o seguinte, o modelo de negócio dessa empresa recebe muita interferência política? Então não invista nela. Se isso não te deixa confortável, não invista nela. Agora, é uma prerrogativa do presidente da República, faz parte do cargo dele, fazer alguma interferência naquela empresa que você está investindo? Sim ou não? Se você nem sabe disso, também não invista. Também não invista. Agora, se você sabe que o presidente pode tomar uma decisão que abala o business daquela empresa e isso te deixa inconfortável, não te deixa desconfortável, não invista. Não invista. Se você não está confortável com aquele cenário, não invista. Se você não está confortável que os shopping centers estão aí abalados, não invista em shopping centers, não é o único negócio que existe. Se você acha que a gasolina está cara e o negócio de petróleo no Brasil, não invista em empresas que estão relacionadas à área petroquímica. Se você acha que os bancos estão cobrando muito alto, não invista nos bancos. Se você acha que os galpões não invista em empresas fundos imobiliários que são donos de galpões. Esse é o pensamento. O investidor precisa desenvolver este pensamento. E, no entanto, está muita gente preocupado com o presidente da República. Se você é importante, é uma preocupação pertinente, mas não como investidor, como cidadão. Como cidadão, sim, desenvolva aí um critério para você votar em A ou em B. Eu não defendo política aqui no canal, então pouco importa qual é a sua opinião política e pouco importa qual é a minha opinião política. Mas como investidor, você tem que olhar para o negócio da empresa. Para o negócio. Gustavo, mas dependendo do que o presidente fizer, o país vai quebrar. Sinceramente, você enxerga esse cenário acontecendo? Eu não enxergo. Olha o que aconteceu em outras economias e olha o que está acontecendo na nossa. Deixa o mimimi de lado. Deixa esse negócio de que o presidente falou, não falou. Não estou defendendo ele. Se você votou nele, é provável que você não concorde com tudo que ele faz. Normal. Normal. Ninguém concorda em 100% com todo mundo. Isso é normal. Né? Deixa isso de lado. Analisa o seguinte. Como que os negócios estão indo? Como que o mercado de capitais está indo? As empresas estão crescendo? Está mais lucrativo ou não está? A empresa que você está querendo investir, o lucro dela tem aumentado? Tem. De 2019 para cá, que foi quando o presidente atual tomou posse, o lucro continuou aumentando? Continuou, então pronto, acabou. Está mais lucrativo, a empresa está mais competitiva, então pouco importa quais são as políticas, quais são as decisões. Fundos imobiliários, eles estão sentindo, assim como as ações, estão sentindo muitos, isso não tem a ver com o presidente, isso não tem a ver com política, isso tem a ver com o mercado, com o momento que a gente está vivendo. Isso tem tudo a ver com crise de vírus. Infelizmente, alguns nomes que o YouTube e as redes sociais proíbem a gente de dizer alguns nomes. Na minha opinião, isso é absurdo, mas, bom, eles que são donos dos canais, eles que colocam as regras, né?
A mim não cabe questionar. Ou cabe questionar, mas aí eu corro o risco do meu vídeo ser derrubado. E eu já falei demais, provavelmente esse vídeo vai ser derrubado. Pouco importa, eu vou falar assim mesmo. Então, se você não se sente confortável em investir em determinadas empresas, não invista. Se você não se sente confortável em investir em determinados fundos, não invista em fundos imobiliários se você não está confortável com aquilo ali. Agora, se você não está confortável com nada, eu já te adianto, o problema é você. Porque existem ótimas oportunidades hoje no mercado para você investir. Hoje existem ótimas oportunidades. Você não está investindo porque nada te deixa confortável? Pô, então vai de forma desconfortável mesmo. Vai com medo, mas invista. Tem muita gente ganhando muito dinheiro enquanto você está aí com medo. Doeu, né? É verdade, é verdade. Você pode investir com critério e ganhar grana sem arriscar, sem loteria, sem especular, nada disso. Você pode ganhar grana, pode não, você vai ganhar grana investindo com critério. Larga de mimimi, para de frescura, deixa esse rancor de lado e analise investimento como tem que se analisar, como um investimento, como um negócio. E negócio é feito para dar lucro. A razão de ser de qualquer negócio é gerar caixa. Você, como investidor, tem que preocupar o seguinte: o caixa da empresa está entrando mais dinheiro ou saindo? O fluxo de caixa está positivo ou negativo? As dívidas são maiores do que a receita? Se você está gastando mais do que recebendo, está dando prejuízo. Se está recebendo mais do que está gastando, está dando lucro. Esse lucro tem que aumentar de tempos em tempos. E ele tem que aumentar sem pegar empréstimo. Você não pode investir numa empresa que está aumentando lucro porque está pegando muito empréstimo. Está aumentando caixa, desculpa, porque está pegando empréstimo. Aí aquele empréstimo cai e entra como caixa. Beleza. Aumentou o caixa pegando empréstimo? Não. Tem que aumentar o caixa com receita operacional, lucro operacional. Qual que é a operação da empresa? É vender chinelo? Ela está aumentando o lucro dela vendendo chinelo? Bacana, isso é bom. Reduziu despesa, vendeu mais, aumentou o lucro. Isso aí é gestão. Você tem que olhar para os negócios dessa forma. Dessa forma. Você está desconfortável com tudo? Então o problema é você. O problema não é o mercado, porque existem várias oportunidades maravilhosas para você ganhar muita grana em 2021. Não é amanhã. Não foi ontem, porque ontem não tem como a gente fazer nada sobre ontem. Hoje você consegue tomar ações, tomar atitudes, fazer investimentos que podem colocar dinheiro no seu bolso ainda em 2021. Dito? Valeu, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.